Sejam todos bem-vindos para mais essa oportunidade do estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos benfeitores por essa oportunidade. Que essa paz possa estar presente em todos os momentos da nossa existência e que sejamos sempre abertos ao conhecimento, pois é Ele que nos impulsiona para a nossa evolução. A doutrina espírita vem nos oferecer, o recurso através de um dos seus tripés, a filosofia, que é o amor ao conhecimento, a busca pelo conhecimento. Então, estamos empenhados nessa tarefa. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, número 1370, no bairro do Campo Grande. Então, estamos fazendo o estudo nessa semana do capítulo 12, o tema central é Perfeição Moral, do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento de si mesmo. É o item 919 e o 919A. Então, iniciamos, com a pergunta que Kardec faz para o plano espiritual. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nessa questão, Kardec já nos esclarece, numa resposta bem simples, qual é o meio mais eficaz de nós buscarmos, essa melhora. É o que tanto buscamos, alcançar esses caracteres, dos homens de bens, que é o que fala, nesse tema central, a perfeição moral. Então, como que nós fazemos, para chegar, para alcançar nessa busca? Porque essa é o nosso verdadeiro objetivo enquanto espírito, essa melhora moral, esse avanço moral, que é o que conduz o nosso espírito para a evolução. E a nossa encarnação, ela está pautada nessa melhora. Essa melhora individual de cada espírito vai promovendo, a regeneração também do nosso planeta. De forma individual, cada um colabora para o coletivo, nessa melhora constante, nessa busca, de transformarmos tudo aquilo que nos causa ainda estranhamento, transformar tudo isso em amor. Então, esse é o nosso objetivo espiritual. É isso que nós buscamos enquanto espíritos, mas quando estamos encarnados, essa veste nos pesa. Então, nós ficamos muito entorpecidos, muito encantados com as coisas do mundo material e esquecemos do nosso real objetivo, que é o crescimento espiritual, a evolução espiritual e nos tornarmos melhores. Isso se faz através deste autoconhecimento, essa busca constante dessa melhora. E essa questão, ela se completa, com a explicação a seguir. Ela é um pouco longa, eu vou fazer a leitura e depois nós vamos fazer, algumas considerações. Então, compreendemos toda a sabedoria nessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. E qual é o meio de conseguir? Quer dizer, a sabedoria está nessa pequena frase, conhece-te a ti mesmo. Mas isso
não é fácil, né? Requer muito empenho de cada um de nós, né? E como que a gente pode fazer para conseguir isso? Então vem a resposta, né, de Santo Agostinho, né? Esse sábio da antiguidade, ele nos trouxe qual é o caminho, né? Qual o modelo que devemos utilizar para conseguir fazer, né, essa busca desse autoconhecimento. Então ele responde: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, quer dizer, ao me deitar, né, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara em algum dever. Quer dizer, ele começava a se questionar. Olha, isso é o tripé da doutrina espírita, a filosofia, né? Buscar os porquês. Para encontrarmos alguma resposta, temos sempre que levantar as dúvidas, né? Para alcançar alguma resposta. Então, a gente vai se perguntando, né? Como a gente diz, né? Um questionamento socrático, né? A gente vai fazendo perguntas, vai direcionando algumas interrogações. Então a gente começa a se questionar. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim, quer dizer, se alguém tinha alguma queixa, então ele começava a se questionar, né? O que ele fazia durante o dia e se alguém teve alguma queixa dele durante essa jornada. Foi assim que consegui me conhecer e ver que havia para reformar em mim. Quer dizer, foi através desse questionamento do que as pessoas falavam sobre ele, se tinha alguma queixa sobre ele começou a se perceber, ele começou a buscar, né, o que havia errado, o que havia feito e tentava se melhorar naquilo. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Fizeste alguma coisa que censurais em alguém? E se fizeste uma ação que não ousarias a confessar? Quer dizer, ele com o inconsciente dele, né? Porque tem coisas que nós fazemos que aparece, né? Que todo mundo vê e muitas vezes a gente usa até um verniz social. Mas quando a gente se recolhe, a gente olha para dentro de nós, a gente reconhece as nossas sombras e a gente não ousa confessar para ninguém, né? A gente mantém em segredo coisas que a gente não quer que ninguém saiba, né? Que são aquelas ações, aqueles pensamentos que estão dentro de nós de forma camuflada, que a gente não deixa ninguém perceber, mas que muitas vezes nós estamos prejudicando as outras pessoas numa vibração, em um desejo de fazer o mal. E aquilo também vai culminando que esses desejos podem virar uma ação e pode acabar realmente indo de encontro a promover alguma condição de dificuldade em relação a nós e ao próximo. Então a gente não tem que tomar cuidado só com as coisas que a gente faz para o outro. Nós também temos que tomar cuidado e atenção com as coisas que nós pensamos, que nós direcionamos através das nossas vibrações e dos nossos pensamentos para as outras pessoas, né? Isso também é muito importante. Quer dizer, vamos também conhecer as nossas sombras, né? Que estaria mais atrelado ao nosso inconsciente, né? Aquilo que nós trazemos ainda de inato na nossa questão de experiências anteriores que nos remete a condições de dificuldade, que muitas vezes reagimos de forma grosseira, abrupta, né?
de uma forma um tanto quanto ainda primitiva e selvagem, que a gente não sabe de onde vem esse instinto. Então, são condições ainda inatas que trazemos da nossa infância espiritual. Isso faz parte das nossas sombras, né? Como podemos explicar assim de forma mais simples, né? É o que nós trazemos dentro de nós. Então, temos que nos conhecer realmente e verificar quais são esses sentimentos que trazemos, essa condição ainda que dificulta. Então, perguntai-vos ainda se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém, né? Então, quando a gente tem que prestar contas ao Criador, né? Que nós vamos ter que fazer aquele checklist, né? Será que as minhas ações foram mais positivas, mais negativas? Será que eu amei mais? Será que eu odiei? Será que eu guardei mágoa, ressentimento? Será que eu fui injusto? Então, quando a gente for chamada a prestar contas, o que vai ter mais no nosso checklist? Examinai o que podeis ter feito contra Deus e contra o vosso próximo. Quer dizer, quando nós atentamos contra o nosso próximo, nós estamos nos distanciando da lei do amor. Então, nós estamos nos afastando do nosso real objetivo, do nosso Criador, que é amar o próximo. Então, nós amamos a Deus através do nosso próximo. Então, não adianta a gente ficar batendo no peito, falando que eu respeito as leis divinas, eu adoro Deus, eu cumpro o meu papel social. Se eu atento contra o meu próximo, tudo isso é em vão, são palavras ao vento. Enfim, contra nós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, quando nós fizermos todos esses questionamentos, né, nós vamos ficar em paz com a nossa consciência ou nós vamos ter ali, né, a pulga atrás da orelha, que nós precisamos ainda modificar muita coisa que nos causa sofrimentos, doenças, inquietações, dificuldades de relacionamento. Então, esse momento, né, que a gente se recolhe aos aposentos na hora de dormir, é o momento que nós estamos ali, né, em comunhão com nós mesmos, em uma conversa honesta e sincera com o nosso Pai da vida. Que nós não precisamos de máscaras, nós não precisamos esconder nada, porque Ele tudo sabe. Então, é uma terapia particular, né, de autoconhecimento, de busca de melhora com o nosso Criador. E se realmente nós temos, né, um real objetivo, né, e uma consciência de querer realmente se melhorar, nós vamos ter o auxílio, o apoio, né, e o recurso daqueles que também vibram pelo nosso progresso, que são os benfeitores que estão sempre conosco, né, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, aqueles que vibram também com o nosso progresso. E ele continua ainda, né, nessa resposta, porque é muito longa. São 2 perguntas, mas essa resposta é muito longa, porque ele faz toda essa explicação. Então, o conhecimento de si mesmo, porém, é a chave do progresso individual. Mas direi, como se julgar? É como que a gente faz isso? Como que a gente leva, né, o peso dessa balança quando estamos falando de nós? Não se tem a ilusão do amor próprio para amenizar as faltas e as desculpas. Ainda a gente está nesse processo de encantamento das coisas do mundo material e muitas vezes a gente abranda, né, quando é conosco e que nós temos que fazer algum julgamento sobre nós, a gente dá uma polida na situação, né?
Quando é com os outros, a gente joga a pedra na janela com uma maior facilidade, mas quando é conosco, né? Então nós temos aquele orgulho, aquele amor próprio que ainda nos arrasta, né? O egoísmo ainda nos arrasta para muita dificuldade. Será que a gente ameniza, né, as nossas faltas e acaba abrandando essa condição para não ter que se melhorar, para não achar que o problema é nosso, e a gente acaba terceirizando e colocando a culpa sempre no outro? E aí a gente se liberta dessa necessidade de querer se melhorar, porque a gente fala, mas eu fiz isso porque o outro me provocou, o outro me trata dessa maneira, não, o outro me causa essa dificuldade. Então temos que parar com essa terceirização da responsabilidade, porque a doutrina espírita, ela nos oferece, né, a ferramenta e o recurso para que tomamos a consciência de governar as nossas vidas e assumir a nossa responsabilidade nesse papel de processo evolutivo. Então, o processo evolutivo de cada espírito, né, é de cada um, é o nosso objetivo. Então, essa ferramenta é nossa e a doutrina dos espíritos coloca na nossa mão essa ferramenta. Olha, você pode fazer as coisas, mas presta atenção no que você está fazendo, porque toda ação tem uma reação, é a lei de causa e efeito. Quer dizer, tudo que você plantar, você vai colher, então a responsabilidade é sua. Todos os nossos atos têm uma consequência e nós temos que assumir, né, a responsabilidade das consequências dos nossos atos. Isso sim é uma ferramenta que nós temos que usar de forma assertiva e não terceirizar a responsabilidade em cima dos outros pelos nossos erros. Porque se cometemos, né, os equívocos, somos nós que vamos ter que reparar. Ninguém vai fazer essa tarefa por nós. Então Santo Agostinho explica realmente isso, né? Para a gente não amenizar quando nós tivermos que fazer esse autoconhecimento, né? Essa autorreflexão, para a gente não amenizar, a gente tem que ser bem sincero, né? Nós temos que focar com um objetivo, onde o sim é sim e o não é não, né? Então ele continua aqui nos dando exemplo. Então ele fala: o avarento se crê simplesmente econômico e previdente. Quer dizer, aquele que tem um apego demasiado com o dinheiro, ele encontra uma desculpa falando que é econômico e está fazendo uma prevenção. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade, né? Então, aquele que é muito orgulhoso, ele está falando, não, eu não sou orgulhoso, né? Eu só estou me prevenindo da minha dignidade. Isso é verdade, mas tem de um meio de controle que não pode vos enganar. Então, a gente pode tentar querer burlar as regras, né? Mas tem uma coisa que é o controle, é um crivo para a gente validar se realmente nós estamos nos comportando de forma responsável ou estamos terceirizando, né? Então, como que a gente pode verificar? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai-vos com a qualificareis se fosse feita por outra pessoa. Se a censurais em outro, ela não pode ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Então está falando aqui da justiça divina. Todos nós somos filhos de Deus. E Deus não faz uma justiça para cada um dos seus filhos. A justiça são iguais para todos os filhos de Deus. Se a gente reprova em alguém, com certeza ela vai ser reprovada em nós. Se ela está certa para o outro, estará certa para nós. Então nós temos sempre que questionar. Será que eu gostaria que o outro fizesse isso comigo? Então, esse é o crivo, né? Então, é esse questionamento que vai direcionar se aquilo que a gente está fazendo está certo ou errado.
Então, quando a gente reprovar no outro, é sinal de que há reprovação para nós e nós não devemos amenizar essa situação. Procurar saber também o que pensam os outros a respeito e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade. E frequentemente Deus vos coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza que o faria um amigo. Então, nós temos também que prestar atenção no que os outros estão falando sobre nós. E ele fala, sobretudo, aqueles que não ficam passando a mão na nossa cabeça. Porque aquele que nos ama, eles sempre vão ter assim uma conduta um pouco mais sutil, né? Mais polida. Não, veja bem, sabe? Eu acho que você tinha ali uma razão naquela situação. Quer dizer, as pessoas que gostam da gente, elas vão sempre meio que passar a mão na nossa cabeça, porque muitas vezes não querem nos magoar, não querem nos contrariar. Mas aqueles que aparentemente são nossos inimigos, eles não têm nada a perder, né? Eles não têm que ficar babando ovo em cima de nós. Eles vão ser ali assertivos, vão falar realmente a verdade daquilo que eles estão vendo. E muitas vezes, né, Deus coloca esses desafetos nas nossas vidas para que possamos também ter um crivo diferenciado, uma opinião de uma pessoa que não tem um envolvimento emocional, que vai estar sempre passando a mão na nossa cabeça. Isso acontece na nossa vida, talvez um colega de trabalho um pouco mais ríspido, né, um pouco mais objetivo, né? Então vai falar coisas assim que o verniz social daqueles que nos cercam fica meio melindrados em falar, mas ele vai lá de bate-pronto e fala. Então prestemos atenção também nesses que também falam coisas que possam estar dando significado a alguns comportamentos equivocados nossos, né? Aquele que tem vontade séria em se melhorar, que explore, né, a sua consciência a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça balanço da sua jornada moral, como o mercador faz das suas perdas e lucros. Então, interroguemos as nossas consciências, verifiquemos e validemos se as nossas atitudes são boas ou não. E ele fala, ele dá exemplo, vamos retirar as ervas daninhas, né, para que a nossa colheita ela seja de frutos, né, saudáveis, frutos que alimentam, que revigoram. Então, retiremos aquilo que impede o nosso plantio de bons frutos, né, do nosso crescimento. E eu vos asseguro que um lhe resultará mais que o outro. E se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma nova vida. Então, ele fala, aquele que realmente caminha para o bem, né, através desse autoconhecimento, né, para que a gente possa identificar as dificuldades que trazemos, os erros que cometemos e, acima de tudo, sobretudo, fazer a reparação, né, nos reconciliar com aqueles erros, com aquelas condições difíceis, com aquelas dificuldades que levamos, tanto para nós como para o nosso próximo, que possamos reparar, porque o objetivo maior deste autoconhecimento é fazer as reparações, identificar os erros, os equívocos e ir em busca dessa melhora constante, para que possamos despertar para uma vida futura. Então aqui, né, Santo Agostinho nos direciona para a vida futura, que esse é o real objetivo, né, do espírito, a vida futura. E esse autoconhecimento, ele vai nos conduzindo, né, através desse avanço moral, dessa melhora íntima, né, que vai refletir na sociedade, que vai refletir no mundo,
para que esse mundo possa se regenerar. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Quer dizer, vamos questionar cada vez mais e se melhorar e buscar as respostas. Pode dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Quer dizer, isso que parece simples, alguns minutos na hora do nosso repouso, pode nos trazer grandes benefícios, né? Avanço, né? Na nossa condição de adiantamento moral. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice. Então, aqui ele faz uma comparação. A gente trabalha arduamente, né, na nossa vida material, na busca do recurso, né, das nossas conquistas materiais, né? Esse repouso não é o objeto de todos os desejos, o alvo de que faz-vos suportar as fadigas e as privações momentâneas? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera do homem de bem? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Então ele faz uma comparação, a gente se esforça muito para conquistar as coisas do mundo material, né? A gente se esforça bastante, a gente trabalha bastante, a gente se cansa, né, em busca de um recurso melhor para a nossa vida material. E ele faz essa comparação também com o nosso crescimento espiritual. Será que a gente se esforça tanto? Será que a gente busca, né, esse esforço contínuo dessa melhora moral? Então, nós temos que empregar o mesmo esforço que a gente usa na nossa vida material para também nos conduzir a uma evolução espiritual. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Então, tem aqueles que se apegam só às coisas do mundo material e fica só querendo a busca constante do progresso material, a busca pelo dinheiro, né, pelo esse bem-estar material, e não pensa no futuro, né? Quer dizer, alguns acham que o futuro é incerto, então para que investir na nossa vida futura? Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir. Quer dizer, isso que nós temos que mudar. Porque nós somos espíritos, estamos momentaneamente, né, revestidos desse corpo material. Mas o nosso espírito é eterno. Então, o que importa é essa nossa vida futura. E nós temos que combater esse pensamento, né, que o que importa é só esse presente, esse momento que estamos vivendo agora. Porque desejamos vos compreender que esse futuro, de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, não duvidemos da nossa vida futura. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções de cada um de vós se achar encarregado de divulgar. Quer dizer, nós estamos recebendo esse conhecimento que não é só a nossa vida material. Temos que nos aperceber da nossa condição de espíritos, né? Santo Agostinho está aqui falando sobre isso. Então, não se preocupa só com as coisas do mundo material. Vós sois espíritos. E a sua busca constante é esse crescimento, é a busca dessa transformação moral que vos conduz para a sua verdadeira vida, a vida eterna. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Ele encerra assim e tem aqui, essa instrução é do Espírito Santo Agostinho e ele traz uma notinha para finalizar, né? Aqui no final tem uma nota. Muitas faltas que cometemos vos passam despercebidas. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de escutar a natureza e o móvel dos vossos atos.
a forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima. Frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige resposta categórica, por um sim ou por um não, e não deixam alternativas. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal que está em nós. Então aqui eles falam que tem uma forma muito precisa, né, de responder os questionamentos que fazemos. É o sim ou não. Então é uma resposta muito assertiva, ela é muito categórica. Errei ou não errei? Fui rústico, bruto com alguém, sim ou não? Então não tem um talvez, um quem sabe, será que, né? Porque muitas vezes a gente se esconde através dessas respostas invasivas e abertas. As respostas têm que ser objetivas e diretas. Então, sempre que nos questionarmos, vamos responder com sim ou não. Porque aí é uma forma segura de assumir com assertividade, né? Se na somatória, no balanço geral da nossa contabilidade interior, se estamos em débito ou em crédito, né? Se a nossa contabilidade, né, ela vai fechar positivo ou negativo em relação à nossa consciência, em relação com essa harmonização do nosso próximo, com o nosso pensamento, com a nossa conduta. E assim nós vamos, né, buscando sempre nessa melhora. Então são múltiplas as formas, né, que nós temos de fazer essa validação desse conhecimento, né? Através dessas avaliações que fazemos das nossas ações, do nosso temperamento, né? O que imprime as nossas ações no meio em que vivemos, né? Quais são as consequências dos nossos atos? Aquilo que respondemos, né, emocionalmente, como reagimos, né, com vários impulsos, né, externos no nosso dia a dia, no nosso convívio social, né? Então, assim, nós vamos buscando nessa constante melhora, né? Nessa disposição de conhecimento, né? de nós mesmos, né? Isso pode surgir naturalmente, como um fruto, né? De amadurecimento de cada um, né? Do nosso espírito, de uma forma espontânea ou nata que trazemos, né, das nossas existências anteriores, através das nossas experiências, nós temos mais facilidade ou não dessa busca, né, desse autoconhecimento, através desse fruto de amadurecimento de cada um, ou também é um resultado constante, né, da nossa condição espiritual, da nossa evolução espiritual, das nossas experiências. Ou também pode ser provocada, né, pela ação do sofrimento. Né? A dor também nos faz aprender muitas coisas, vai nos renovando através do sofrimento. Né? E assim nós vamos nos sensibilizando para o despertar, né, desses valores espirituais. Então, alguns de nós chegamos a essa conclusão de forma natural e outros, né, vão buscando essa necessidade do autoconhecimento até pela dor, né, que também é um meio de despertar para a nossa compreensão das coisas. Então, cabe a nós, né, sabermos qual é o caminho que estamos buscando para esse autoconhecimento, essa busca de nós mesmos, nessa reflexão, se é pelo amor ou pela dor. Que nós possamos refletir e buscar, né, essas respostas. Se vamos querer continuar mesmo no caminho do sofrimento ou vamos buscar, né, essa melhora, né, através da compreensão da necessidade da busca constante do espírito para a evolução.
Então, que nós possamos refletir, né, nesse tema, que ele é muito rico, né, e ele é muito extenso, mas agora vamos encerrando e agradecendo a inspiração, a oportunidade, né, de levar essas reflexões e que possamos, né, utilizar todo este aprendizado, né, da doutrina espírita para a nossa vida, para a nossa jornada, na nossa melhora constante e na melhora no convívio com o nosso próximo. Porque esse é o nosso real objetivo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né, como a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.